Começamos a aula. Hoje é rapidinho, né? Porque é um tema mais específico, né? E parte do tema a gente já abordou, que é a parte de LED, né, Aston? Então, boa tarde a todos, né? Hoje nós vamos falar aí sobre LED RGB, né? Então, nós sabemos aí que para nós compormos cores, né? Fazermos diferentes cores aí, nós temos o conceito de cor primária aditiva, no caso, as cores baseadas em luz, né? Na adição de luz para chegar ao branco, né? Então, sempre o ponto de referência é o branco. Então, as cores primárias aditivas, que é obtido através do RGB, né? Então, quando eu tenho o máximo de valor do R, do G e do B, eu tenho branco. E temos o padrão de cores subtrativa, que é as cores de impressão, né? Então, eu não tenho nenhuma cor no CMYK para obter o branco. Então, quando nós falamos em padrões de cores aditivos e subtrativos, a nossa base de referencial é o branco, né? Então, nós vamos trabalhar aí com o nosso padrão aditivo, que é o LED RGB. Então, quando eu quero ter monitores coloridos, TVs coloridas, painéis coloridos, nós utilizamos aí o LED RGB. Por quê? Porque dentro do mesmo LED, eu vou ter aí, dentro do mesmo invólucro, né? Do mesmo encapsulamento, eu vou ter 3 LEDs. Eu vou ter um LED vermelho, um LED verde e um LED azul. E a combinação de intensidade do acendimento desse LED me possibilita gerar 16 milhões de tons de cores. Né? Então, eu tenho as cores primárias, que seriam o verde, o, o vermelho e o azul. Então, são as cores primárias, e através da combinação de diferentes valores desses tons, eu consigo obter um espectro visível ao olho humano de 16 milhões de tons de cores. Né? Então, eu posso acender esses LEDs individualmente, então, acender somente o LED vermelho, o verde ou o azul, eu posso acender esses LEDs de maneira combinada com intensidades diferentes para que eu consiga formar as cores. Né? Então, quanto mais LEDs eu tenho dentro de um determinado espaço, eu vou conseguir uma resolução de imagem maior. Né? Então, o picture element que nós temos na televisão, que seriam na resolução da televisão, quando eu falo 1024 por 720, vou falando, é o número de LEDs que eu tenho naquela tela. Então, isso, quanto menores os LEDs, quanto mais LEDs eu tiver dentro do espaço, mais possibilidade de uma imagem mais nítida eu vou obter. Logicamente que, além do LED, existem outras tecnologias aí envolvidas aí nos monitores modernos, né? Mas o LED hoje é a base aí do funcionamento da TV. Tanto que quando se fala que você tem um pixel queimado numa tela, na verdade é um LEDzinho ou um conjunto de LEDs que queimou naquela tela e que você fica lá com um espaço preto porque o LED não funciona. Então, essa é uma das utilidades mais conhecidas aí do LED RGB hoje no nosso uso do dia a dia, né? Então, hoje também aqui em Itapetininga a gente já vê alguns grandes painéis também, né? Que usam tecnologia de LED, só que daí como os painéis você visualiza a imagem à distância, às vezes até para uma melhor resolução, você usa LEDs maiores, né? Então, se você olhar o painel muito de perto, você vê os pontos, né? Você vê os pixels bem grandão, os LEDs maiores. E quando você observa mais de longe, a imagem fica mais uniforme, né?
Então, isso aí existem umas técnicas também que explica porque quando você vai fazer um painel que vai ser observado mais de longe, você termina usando aí LEDs maiores, né? Isso aí faz parte da questão da óptica, né? E dentro de cada LED, dentro dos 3 LEDs, eles podem ser unidos por um anodo ou catodo. Então, dependendo da arquitetura do LED, vai me dizer o que eu tenho. Se eu tenho um anodo em comum ou se eu tenho um catodo em comum. Então, aqui só para ilustrar um pouco, né? Então, quando eu tenho vermelho, eu vou ter essa coloração. Se eu combinar o máximo de vermelho e de verde, eu vou obter o amarelo. Se eu combinar o máximo de vermelho e de azul, eu vou ter o magenta, né? Esse rosa que nós costumamos chamar de magenta. Se eu combinar o máximo de azul e de verde, eu vou obter o ciano. E se eu combinar todas as cores, eu vou obter o branco. Então, vejam que quando nós falamos de cores subtrativas, nós temos o amarelo, o magenta, o ciano, e nós colocamos o preto para fazer o contraste. Então, por isso, CMYK. Então, CMY, né? Então, cian, magenta e yellow, e o K seria o preto para fazer aí a melhor resolução da imagem. Então, dentro de qualquer impressora jato de tinta, ou impressora laser colorida, ou nos sistemas de impressão offset, funcionam sistemas de cores baseados em CMYK. Podem ter sistemas de cores com mais cores, para trabalhar com mais precisão de cores, né? Quando você precisa de alta precisão de cores, às vezes nas gráficas utilizam-se outros sistemas de cores, né? Uma escala de cores chamada Pantone, mas de modo geral, 90% dos serviços são feitos em gráficas, né? Quando você fala em impressão colorida, você usa o CMY, né? Então, são os sistemas aí de cores primárias que nos possibilitam aí emular, aí, fazer a amostragem dos comprimentos de ondas aí para tanto no monitor quanto numa impressão em papel, de modo geral. Então, nós temos aqui um LED RGB com anodo comum, né? Então, nós vamos ter uma alimentação positiva comum, além das alimentações das portas do Arduino nas respectivas cores. E aqui nós vamos ter o catodo comum, que nós vamos ter a ligação negativa, né, em comum, e nós vamos ter aqui alimentação para os 3 LEDs. Então, eu posso trabalhar na alimentação dos 3 LEDs no Arduino usando valores ligado ou desligado, né? Então, posso ter alimentação máxima para cada cor ou não, ou eu posso trabalhar com PWM, né? Então, quando eu quero trabalhar com variações de cores, né? Variações de tonalidades, e gerar novas cores, que é o que acontece nos monitores, por exemplo, eu quero gerar os meus 16 milhões de tons possíveis, o que eu vou fazer? Eu vou ter valores de 0 a 255 para cada um dos 3 LEDs, né? Então, como que nós sabemos lá que a quantidade de cores que eu consigo gerar? Eu vou multiplicar, né, fazer o 255, né, que são as combinações possíveis que eu tenho para cada cor, elevado pelo número de cores possíveis. Então, no caso, 3. Então, eu vou fazer 255 elevado à terceira. Eu vou obter lá os 16 milhões de alguma coisa, que é o valor que
aproximada aí que o espectro humano consegue observar e que nós conseguimos produzir aí através das combinações das intensidades de comprimento de ondas de cada LED. Então, aqui, como nós vimos, nós podemos ter diferentes LEDs no mercado, né? Então, o que é importante nós, LEDs RGB, né? O que é importante nós fazermos? Toda vez que eu comprar um LED, eu procurar aí ver o datasheet desse LED para ter certeza aí das configurações do LED, né? Então, vejam que nós temos aí tamanhos diferentes, né? Então, se nós observarmos aqui para cada anodo, neste cenário aqui eu tenho um tamanho e o catodo vai ser o meu maior, né? No caso aqui nós estamos trabalhando com o catodo 1 com 1. Então, isso vai gerar um tipo de ligação diferente. Então, nós temos as tensões, né? Então, quando eu trabalho com LED vermelho, nós estamos assumindo que nós estamos trabalhando com um LED padrão, né? E esse LED padrão vai ter as seguintes tensões para cada cor, né? Então, o vermelho vai ter 2 volts, o verde vai ter 3,2 volts, o azul 3,2 volts, e a corrente de trabalho dessas 3 cores vai ser de 20 miliamperes. Mas lembrando sempre que quando eu trabalho com componentes eletrônicos, a melhor maneira de eu ter certeza de todas as configurações desse componente para eu não danificar esse componente é uma consulta ao datasheet disponibilizado pelos fabricantes do componente. Então, quando eu tenho Aqui, a questão da fabricação, você vai ter aí a questão já são componentes fabricados por máquinas, né? Então, já não tem mais contato humano na fabricação. É a mesma coisa se você for ver a fabricação de um microchip do computador, né? Imagine que um processador de um computador, ele é um conjunto de resistores, né, e um conjunto de componentes eletrônicos que possibilitam aí a lógica através dos circuitos, né, a execução de instruções lógicas através dos circuitos. E quanto mais circuito eu tenho dentro daquele componente que é o microprocessador, mais capacidade de processamento eu vou ter. Então, assim, realmente, se você for analisar a ideia do microcircuito, nós já estamos, do microprocessador, nós já estamos chegando em limites, assim, quase atômicos, né, de tamanho de componentes. Então, você tem que ter máquinas muito específicas, né, para a fabricação desses componentes e por isso que, infelizmente, no Brasil nós não temos essa tecnologia de fabricação, né? Então, essa tecnologia de fabricação não é disponibilizada, não existe no Brasil, justamente porque a indústria brasileira ela não investiu ao longo dos anos, não teve incentivo para investir em fabricação de componentes tecnológicos, né? Wilton.
Oi. Depois eu tenho um videozinho que mostra não de telas, né, como essas que a gente usa, mas para painéis eletrônicos. Ah, sim, daí Aí eu ponho você como apresentador e dá para você mostrar também. depois eu mostro, depois no final eu mostro. Então, é, mas a GPU, você tem que analisar, Ian, que hoje, se você for analisar uma GPU, ela é um computador à parte. Então, quando você tinha as primeiras GPUs lá no começo dos anos 2000, elas tinham um poder de processamento pequeno e tinham uma quantidade de memória muito pequena. Hoje você tem GPU que tem mais poder de processamento e mais memória do que a sua máquina principal. Então, quer dizer, você aumentou muito o poder de processamento da sua GPU. Por isso que elas aumentaram de tamanho, porque mesmo com a miniaturização dos componentes, você não tem como colocar e você tem outro fator grave, né? Que aí o professor Citron pode até explicar mais sobre o assunto, que é a questão dos ciclos, né? Você tem uma velocidade, os ciclos de oscilação de elétrons, de transporte de elétrons, que seriam o chamado clock dentro dos componentes eletrônicos de processamento, muito alto, né? E essa passagem, assim, grande velocidade, grande volume de elétrons que passam por um semicondutor vão gerar calor, né? Então, hoje, parte do GPU é utilizado para componentes de dissipação de calor. O que o pessoal usa para acelerar a questão de velocidade é transmissão ótica, né? Então, Hoje, o que está em alta aí, até parte do trabalho do meu doutorado, são os circuitos ópticos, né? Mas mesmo assim, hoje, o que você enfrenta com circuitos ópticos, né? A questão de você elaborar estruturas que você consiga entrar com um determinado diâmetro de óptico de um lado, de uma estrutura óptica de um lado, e de repente reduzir esse diâmetro em 100 mil vezes, né? E para você fazer essa miniaturização de um lado para o outro, você termina tendo que desenvolver estruturas bastante complexas, tanto no projeto como depois na fabricação, né? Então, mesmo os circuitos ópticos aí, assim, evoluíram muito. Nossa, nós demos se nós formos analisarmos os últimos 20 anos aí, nós demos um salto gigantesco com circuitos ópticos, né? Mas mesmo assim ainda são desafios gigantes, né? Então, ainda os circuitos tradicionais ainda vão estar na nossa mesa por alguns bons anos, né? Então, o que hoje está se optando na computação? Você trabalhar aí com redes de computadores cada vez mais rápidas, né? Para você distribuir o processamento, né? Então, você tem uma parte do processamento ocorrendo na sua máquina e outra parte do processamento ocorrendo aí em grandes servidores e até servidores que possam ser de computação quântica, né? Fibra ótica, laser. Hoje, fibra ótica também foi outra coisa que evoluiu bastante, né? Quando se falava em fibra ótica, era caríssimo, muito difícil de você fazer conexão. Então, realmente tem muito componente, né, Citor? Hoje, assim, se você falasse há 30 anos atrás para o pessoal dos componentes e do uso que está tendo hoje, iam chamar de louco, né? Mas a questão dos componentes convencionais dos computadores, né? Nós já estamos esbarrando em questões aí realmente de é, tamanho e geração de calor, né? Então são as duas coisas aí que estão trazendo ao limite. O que está sendo começando a se pensar em modificações de arquitetura, né? Então você ter aí a memória principal, né, nossa memória RAM ser altamente integrada para que
você tenha menos problema com velocidade de comunicação, com o processador, você está trabalhando com HDs aí, os SSDs aí, que estão se tornando cada vez mais rápido, e agora você está tendo novas tecnologias aí, que está deixando até os primeiros SSD convencionais para trás. Para quê? Para você tentar aí agilizar o sistema de comunicação, né? Além da questão do processamento distribuído, igual nós comentamos aí anteriormente, utilizando internet. Então, vendo um pouco do nosso circuito, quando eu tenho a nodo em comum, né? Eu vou ter aqui alimentando a minha parte comum, o meu positivo, né? E todas as outras partes do meu circuito vão ser alimentadas pelo negativo. Quando eu tenho o meu catodo em comum, eu vou ter aqui o meu negativo alimentando a parte comum e o meu positivo alimentando cada uma das pernas aqui do meu circuito. Então, no nosso caso, nós vamos ter aqui a ideia do catodo em comum, dentro do nosso projeto aí com o Arduino. Por quê? Porque eu posso oscilar as diferentes tensões aqui para que eu consiga obter diferentes cores. Então vejam que eu tenho aqui o meu GND conectado aqui no meu pino, olhando da direita aqui, da esquerda para a direita no meu pino 2, né? Então ele vai ser o pino comum, e eu tenho as minhas portas digitais alimentando cada uma das três cores, aí, cada uma das três cores do meu LED. E essas portas são portas do tipo PWM, para que eu possa fazer projetos tanto trabalhando com valores absoluto ligado ou desligado, ou eu possa trabalhar com valores PWM para obter diferentes cores. Então, é um projeto aqui que o que vai mudar eu trabalhar com cores absolutas ou cores, fazer combinação de cores, vai ser simplesmente o meu código. O circuito seria o mesmo. Então, basicamente, eu criei aqui as minhas portas, né? Se você fizer um circuito específico, porque o que acontece? Quando nós falamos de um projeto com Arduino, eu estou falando de uma placa de prototipação geral. Então, ela tem recursos gerais, ela utiliza um determinado espaço para me dar recursos gerais. Se eu falasse, vamos imaginar lá os pisca-pisca que o chinês vende, que acende luz de tudo quanto é cor. Então, lá dentro daqueles pisca-pisca vão ter um monte de LED RGB, né? E esses LEDs RGB vão estar sendo acionados por um circuito que está dentro daquela caixinha, geralmente, que nós ligamos, né? Então, você tem aí um microcontrolador menor, né? Nós já vimos que hoje os microcontroladores podem ser muito menores, né? Se você colocar aí Arduino Nano ou Arduino Micro, você procurar aí outros Arduinos na internet, você vai ver que já tem Arduinos muito menores do que o Uno, né? Então, depende muito. Quando você tem um projeto final, você tende a realmente compactar o tamanho desse circuito. Então, você vai ter uma placa de circuito impresso muito menor, vai ter, às vezes, aí, resistores menores. Então, aqui, o tamanho desse circuito é um tamanho somente aí para projeto, né? Então, se nós pensarmos no mundo real, o nosso circuito para acender LEDs RGB, para controlar um LED RGB, é muito menor, né? Vamos pensar aí
num celular, né? Quanta coisa tem dentro de um celular. Ele tem uma tela que tem um monte de LED RGB, ele tem um processador, ele tem memória, ele é um computador, se nós formos analisar hoje o smartphone, ele tem todas as funções praticamente de um computador, muito menor, né? Então esse é o processo aí de miniaturização que existe dentro do projeto de circuitos. Então quando você vai para um projeto final, no seu circuito realmente vai ser muito menor. Então, voltando aqui o código, né? Eu criei as 3 constantes, né? Para configurar as portas do Arduino que eu estou usando. Então, a porta 11 está ligada no meu LED vermelho, a porta 9 está ligada no meu LED verde e a porta 10 está ligada no meu LED azul. Configurei essas 3 portas para ser output, né? Então, eu vou trabalhar com valores absolutos, ligado ou desligado. E aqui eu fiz acender primeiro o vermelho, dei um segundo de tempo, depois acendi o verde, dei um segundo de tempo, e depois acendi o azul, um segundo de tempo. Então, isso aqui seria a maneira mais simples aí de eu fazer algum processo, aí, alguma coisa com o LED RGB. Utilizando o mesmo circuito, o mesmo projeto, nós vamos fazer aí um PWM, né? Já vamos usar aí PWM para quê? Para eu conseguir fazer diferentes cores, sair somente das 3 cores e fazer diferentes cores, né? Então aqui eu criei também, né? As 3 constantes para cada um dos LEDs, né? Associando uma porta digital para cada um dos LEDs. Criei variáveis aqui que eu vou alternar os valores dela para conseguir diferentes cores, né? De maneira automática. E aqui no setup, o que eu fiz? Eu coloquei, inicializei as portas, né, como output, e aqui eu fiz uma escrita analógica para usar o PWM, né? Então, o red eu pus o valor da porta red, que é 255, o green e o blue pus o valor 0. Então, inicializei aí com o LED vermelho acionado. Depois, dentro do loop for, o que eu fui fazendo? Eu fui mudando o valor dos LEDs, o valor, né, da variável para cada cor, para eu ir fazendo o quê? Ir mudando a intensidade da cor. Então, aqui eu vou aumentando o valor da intensidade da cor e vou mudando a cor. Aqui também eu vou diminuindo a intensidade da cor, que começou com 255, e vou mudando a cor também. Então, aqui nessas três estruturas for que eu estou utilizando, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma alternância de cores automaticamente aí no meu LED. Continuo fazendo essa alternância de cores dentro desses outros fors até chegar. Então, eu vou fazendo assim, eu começo com a cor, por exemplo, começo com vermelho, depois eu vou fazendo aquela combinação de cores para eu chegar no amarelo, depois eu faço a combinação de cores para chegar no magenta, depois eu faço a combinação de cores para chegar no cian e, por fim, obtenho a luz branca. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui dentro desses fors. Estamos tentando imitar, fazer esses discos aqui, né? Então, começa com o vermelho e conforme eu vou subindo com o verde, eu vou chegar ao amarelo, vou
trafegar para verde, daí eu estou com verde no máximo, vou subir no azul, vou chegar no ciano, daí eu estou com azul no máximo, vou subir o vermelho, vou chegar no magenta e depois chego no branco. Então, basicamente, a nossa experiência aqui, o nosso código está fazendo esse processo aqui dentro desses fors, né? Ele está aumentando e diminuindo as cores aí para que nós consigamos fazer aí a nossa combinação de cores. Deixa eu pôr o professor Citron aqui como apresentador. Ele vai mostrar para nós aí um vídeo também a questão da fabricação de LEDs. Vamos lá. Wilton. Ô, Citron, está conseguindo apresentar? Não, eu fui buscar um material, desculpa, eu nem estava ouvindo. Vou buscar um Não, já. material aqui para mostrar o material eletrônico aqui. Ah, certo. Desculpa, Você eu não está como estava ouvindo. apresentador já. Você pode. Ah, então espera um pouquinho só. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou abrir a câmera e mostrar. Deixa eu ver aqui. Mostrar para você e para o Rian. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo focalizar. Só precisa. Aê. Oh, legal. Consegue. Sim, Está vendo aqui no centro? sim, tem um Esse LED aí no. é um LED. Ele não é um RGB. Esse é infravermelho, Entender. tá? Mas um RGB é aproximadamente desse tamanho. Aí eu Entendi. vou mostrar aqui com... Ele perguntou em questão de miniaturização. Esse é um LED tipo SMD, com uma montagem sob a superfície. Se você olhar o outro lado da placa, ó, não tem soldagem, tá? O SMD geralmente é feito por máquina, né, Citron? Ela é posicionada normalmente por máquina, dá para fazer manual, mas tem que ter uma perícia muito grande, né? É. Então, normalmente é por máquina, a máquina posiciona. Não sei se está muito visível, isso aqui é uma plaquinha de circuito impresso para 25 LEDs. Tá dando para ver, sim. Tá um pouquinho embaçado, mas dá para ver, sim. É a luz aqui, como eu estou aproximando, acho que o fundo aqui tá. Aqui acho que foi melhor. É, Tá? legal. Então, para ter a noção do tamanho de um SMD, ele é menor do que um LED com terminais, né? Como um componente desse que a gente tem. Essa plaquinha com 25 LEDs, Ian, ela. Deixa eu ver o tamanho dela aqui, que eu já te falo mais ou menos o tamanho. Só um instante. Vou colocar aqui do lado a régua para você ter a noção do que a gente está falando. Praticamente 3 centímetros. 3 3 centímetros. centímetros. E tem uma parte de borda aqui que é só para, se fosse trabalhar com uma placa, né? Ah, sim. Direto, ele poderia ser mais compactado ainda, tá? Então, nesse projeto, e a questão do calor também, né? A gente tem que ver o quanto que a placa consegue dissipar de calor. Bem? Entender.
Então, esse LED aqui, só tirando um pouquinho a câmera de novo, esse LED, ele tem entre 3 e 4 milímetros quadrado, né? Entre 3 e 4 milímetros, é bem pequenininho. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que quando você tem um ponto de luz, né? Ponto de luz, ele transborda, né? Então, se você acender um ponto de luz de um LED desse e colocar vários LEDs em volta, a uma certa distância, né? Não muito pertinho, mas uma certa distância, menos de 1 metro, você já não vai mais perceber o tamanho do LED. É isso que acontece nesses painéis de LED, né? Esses painéis eletrônicos com LED, tá? Que usa para publicidade, né? Que usa para fazer show, que usa para espaços maiores de apresentação, tá? Então, você não conseguiria enxergar um ponto desse a uma distância como o assistente, né? Como aquela pessoa que está assistindo, né? Se você chegar, lógico, com a cara colada no painel, você vai enxergar, tá? Então, esse, através de máquina, ele é posicionado, né? Ele é posicionado e aí, através de um processo de soldagem usado, por exemplo, solda, né? Então, você coloca a solda e tem um sistema, e em cada ponto desse, a solda vai impregnar, né? E vai fazer a conexão. Então, isso você consegue fazer só com máquina mesmo. Para fazer na mão é muito trabalhoso, perde muito tempo. Então, por isso, a gente precisa de um sistema de automação para produzir, né? Então, qual o limite? O limite é o sistema de automação que você tem. Então, quando você faz, tipo, uma placa, né? Um sistema de 2D, né? Então, onde você vai posicionando a placa, né? E vai colocando os componentes em sequência, que depois eu vou mostrar no vídeo. Então, quanto mais preciso for isso, melhor vai ser o teu sistema de produção, tá? E a velocidade vai dar, a velocidade do sistema vai indicar a produção que você pode desenvolver, né? Quantos equipamentos desse. Mas para fazer né? Para fazer um protótipo, acho que não teria muita dificuldade de fazer, não. É só, tem empresas especializadas nisso, né? Você faz o seu projeto, encaminha para ela, né? E manda os componentes, ela desenvolve a placa, né? Isso tem aqui no Brasil, tem fora, né? Ela desenvolve a placa e já te manda a placa todinha soldada, tá? Então você não precisaria ter o equipamento, tá? Deixa eu mostrar o vídeo aqui, deixa eu colocar aqui como apresentação. Wilton, só me reorienta nos 3 pontinhos. Bandeja de compartilhamento, que é aquele retângulo com a setinha para cima. A setinha, né? Daí você compartilha uma tela. Daí você... Então vai ser minha própria tela, né? Tá. Daí... Agora está compartilhando a minha tela, que vocês estão vendo aí, e aqui o vídeo. Exato, é só maximizar aí, que daí a gente já... Maximizar aqui. Então esse é um vídeo que tem na internet, depois se quiser eu ponho o link aí. Legal. É bem rapidinho, tá? Aí você tem a máquina posicionando, né? Aí um sistema para colocar os LEDs, né? Colocar numa sequência. Depois vai aparecer fazendo teste, né? Olha como é rápido a inserção dos componentes, né? Ali são com terminais, né? Aí já na parte de teste.
Aí a fabricação, onde vai ter a soldagem. Ele tinha... Olha como é rápido o negócio. Tem a solda ali, né? Aí para posicionamento dos LEDs. Aí para fazer uma distribuição dos LEDs, né? Aí fazendo o teste dos LEDs. Testando os LEDs. Testando a fita de LED. Aí fazendo a solda, que eu falei no leito de estanho, né? E aí o painel, que você vê depois com esses próprios LEDs, né? O que aparece. Painéis grandes, né? Olha aí. Com alto brilho. Esse foi usado, né? Não lembro qual Olimpíada foi usado anterior, antes do Japão, aquela da China. É, né? Da... Aí. Vou pôr o link aqui, depois você pode... Beleza. Isso é com automação, né? Precisa de sistemas de automação, né? Para você ter produção, né? Senão você vai fazer uma coisa artesanal. Para a gente fazer protótipos não tem problema nenhum. Mas para entrar com produção depois, você teria que contratar, né? Uma empresa que te preparasse, né? Te produzisse essas placas já soldadas, pelo menos. Depois a parte de conexão também, né? Você tem que conectar tudo isso. Aqui, aqui, onde que eu tô? Acho que é aqui. Pronto, acho que eu parei de compartilhar. Sim, agora só tá a câmera. A câmera aqui. Tá aqui. Pronto, deixa eu colocar o link aqui daquele vídeo. Aquele de painéis, né? O Rian está perguntando aqui a questão de aula presencial. Olha, Rian, já está sendo discutida a questão das aulas presenciais aí. Eu creio que a partir do próximo mês já começam alguns protocolos aí de pensar na volta, né? E eu acho que sim, em algum momento, até o final do ano, vai começar a ser feito o processo de retorno, né? Se nós vamos retornar 100%, ou se vai ser aquele retorno mais para as práticas de laboratório, ainda é algo que está sendo analisado pelo campus, né? Pela direção do campus e os professores e coordenadores, e também estão sendo feitos alguns questionamentos aí quanto às condições de sanitárias para a reitoria, né? Porque daí nós vamos precisar de ter um suplemento de álcool em gel, vamos ter que ter vários insumos a mais além do dia a dia para poder garantir aí a segurança de todos no campus. Então, são essas questões ainda que estão sendo analisadas, né? A gente teve uma reunião, né? Semana passada, se não me engano, falando um pouco sobre isso. Tem um protocolo aí que está sendo discutido, uma minuta, né? Tem um protocolo
de biossegurança, né? Também tem essa minuta para estabelecer em que condições, né, teria esse retorno, como seria, para fazer um planejamento disso. Eu não sei, Rian, como faria, tá? Primeiro está se falando para voltar para as disciplinas que seriam escolhidas, né, com mais partes práticas. Mas não sei, ontem estava conversando com professores aí sobre isso, como organizar o horário, né? Questão de como organizar o horário, já que teriam disciplinas que seriam eventualmente presenciais, mas nem todo mundo vai ser obrigado aí, também é uma possibilidade, né? Seria ainda optativo, o aluno está indo presencialmente na escola, em grupos pequenos, inicialmente, né? Máximo aí de um terço aí da turma. Vai depender aí das condições da sala, né? Dos equipamentos que você tem no laboratório, porque em laboratório você teria que ter um aluno, em termos de distanciamento, para cada equipamento, para cada estação de trabalho, né? Se você for no laboratório de eletrônica, se tiver 8 multímetros, o máximo que dá para trabalhar com alunos são 8 alunos por vez, né? Pois esse material tem que ser todo higienizado, né? Componentes, bancada, placas, para usar uma segunda turma, né? E aí tem que ver se as duas turmas podem ir no mesmo dia, se não pode ir no mesmo dia, como vai ser essa organização. Então, acho que primeiro, as minhas dúvidas são essas. Como que a gente consegue montar uma organização que permita os alunos participarem sem ter uma sobrecarga, né? Porque quando tem aula prática, outro aluno está tendo aula teórica, né? Porque não vai todo mundo para o laboratório. Dá para imaginar que se tiver aula prática e só puder ir uma turma por período, você vai demorar aí de pelo menos 3 aulas para fazer uma prática, né? 3 aulas. E com esses horários que são semana sim, semana não, né? Então, eu não entendi como que vai fazer esse planejamento, né? Essa organização, atendendo, né? 2 cursos, eletromecânica e informática, porque os professores são comuns. Alguns laboratórios são comuns também, né? Laboratório de informática, quando é usado, e professores da área comum, que são comuns também, né? Então tem que se pensar um pouco fora da caixinha, né? Não dá para pensar na caixinha como a gente estava pensando, né? Semana sim, semana não, isso acho que não funciona. Então é uma questão de simular algumas possibilidades aí e ver se dá certo, né? Simular pelo menos no papel para depois propor. Não sei se o Wilton já imaginou um jeito disso funcionar, né? Na informática, pelo menos, a gente estava conversando da possibilidade, assim, de as aulas titularem remotas, certo? E daí tem as práticas. O pessoal precisa fazer algo no computador, precisa usar um Arduino, precisa, às vezes, fazer um plantão de dúvidas usando os equipamentos do IFE. A gente criar aí uma agenda, né, onde o aluno poderia agendar, a gente teria antecipadamente quem estaria presente nos laboratórios e a gente faria também aí um agendamento dos professores que ficariam responsáveis por tomar conta de 4 laboratórios, para evitar a questão do retrabalho, né? Porque senão fica inviável, né? A gente continuaria, a nossa visão nesse primeiro momento, nesse primeiro passo de volta, ofertar o espaço para os alunos poderem fazer as atividades práticas e momentos que eles pudessem fazer algum plantão de dúvidas presencial. Esse é o que a gente conseguiu olhar e falar, ó, é possível de ser feito e não vai haver uma sobrecarga e nem um prejuízo de conteúdo, porque até se falou ontem na reunião do integrado da informática, professores, disciplinas que
fossem dupla docência, um professor ficaria dando aula remota e outro professor daria aula para a turma presencialmente. Mas e as disciplinas que não são, né? É difícil. E mesmo você falando, você tem 2 professores, você dar uma aula remota utilizando um simulador, se é uma prática, vai ser uma experiência. O outro conjunto de alunos que vai estar trabalhando com, às vezes, com dispositivo físico é outra experiência, né? Então, é meio complexo, né? Por isso que a gente, assim, a nossa visão é fazer um plantão assim para que os alunos tenham a possibilidade de acessar equipamentos no campus para práticas, né? No nosso caso, os laboratórios de informática, laboratório de hardware e algum aluno que esteja trabalhando com Arduino para fazer coisas com Arduino e tirar, às vezes, algum plano. A gente está lá também para estar auxiliando, às vezes, alguma dúvida que possa surgir e as aulas se manter remotas, né? Como disse o Rian, a situação é realmente complexa. Exato. Não tem resposta fácil. Fácil seria se voltasse tudo de uma vez só, né? Aí era fácil. Se nós não tivéssemos todos esses atrasos que ocorreram no Brasil de vacinação e as negociações tivessem ocorrido desde agosto do ano passado, a gente estaria nessa possibilidade, né? A gente teria aí toda a população praticamente vacinada, né? Mas como não foi isso que aconteceu, vamos tentando fazer da maneira que dá, né? Rian, a gente vai ter que ainda estudar e ver o que dá para fazer. Não sei se vocês estão sendo consultados, né? Os alunos também sobre isso. Mas eu acho que é bom vocês também pensarem, né? Enquanto alunos, dependendo das situações, né? O retorno que você tem em relação àquilo que você vai ter que desenvolver, né? Você tem que eventualmente se deslocar até a escola, né? Se fosse para uma aula prática, né? Não no caso de plantão de dúvida. Plantão de dúvida é uma coisa mais, vamos dizer assim, optativa, né? O aluno vai, se tem dúvida, vai quem quer, né? Mas se fosse num sistema de 1/3 da turma tendo práticas, né? Práticas em laboratório, no caso de eletrônica, fabricação mecânica. Então, teria que ter um professor lá, né, na escola, atendendo cada turma que fosse, né? Nesse dia, provavelmente estaria tendo aula. E aí, como que seria, né? O aluno está assistindo aula, o aluno que foi na prática não está assistindo às aulas remotas. O aluno que foi na aula remota não está fazendo aula prática. E aí você precisaria um rodízio, né? Sei lá, a cada 3 semanas, cada 6 semanas, eu não sei como é que seria essa conta, porque tem disciplinas que têm prática, tem disciplinas que não têm prática. E a maior parte não tem prática, né? Das 15 disciplinas que vocês têm aí, 15, estou colocando um número aproximado, vocês têm 4 ou 5 de práticas, né? E 10 que não têm práticas, né? Quase nunca tem práticas, né? Tem poucas práticas, se tiver, por exemplo, física, né? Não sei se vocês vão para o laboratório de física, não sei se vocês vão para o laboratório de matemática, não sei se vão para o laboratório de química, né? Laboratório de português não tem, laboratório de biologia, eu acho que não tem na escola também, não lembro. Então, esses não teriam práticas, né? Normalmente não teriam práticas. Então, são quase 10 disciplinas aí. E tem 4 ou 5 que poderiam ter práticas, né? Por exemplo, fabricação mecânica, eletrônica, dependendo do módulo, né? O ano que o aluno estiver, ele tem uma grade aí de disciplinas práticas, que varia entre 4 e 5 disciplinas. 3, 4, 5.
médio. Então, essas disciplinas daria para fazer num dia só, as práticas, né? Daria para fazer em 2 dias. E aí concentraria, como que faria isso? Então, são várias conjecturas, né? E aí cada uma dessas seria um cenário para se estudar como que se organiza o calendário e os horários, né? E saber se os alunos também podem participar dessa forma. Se pode de manhã, se pode à tarde, se só pode de manhã, né? E não tem só vocês, né? Vocês do integrado tem o pessoal também da noite, né? Dos cursos técnicos e da tarde também tem turmas à tarde dos cursos técnicos. E ainda tem os cursos superiores também, a escola é um todo, né? E os professores, às vezes, dão aulas em 2 cursos, 3 cursos. Eu dou aula em 3 cursos. 3 cursos. O Wilton, não sei, deve dar aula também, pelo menos 2 ou 3, né, Wilton? Esse semestre, né, muda muito conforme o semestre, né, mas esse semestre eu estou em 3 cursos também, né? É. Na verdade, 4, né? Porque eu estou no integrado da informática, no integrado da eletromecânica, na licenciatura em física e na licenciatura em matemática, né? Então você está em 4. É, E cada um tem uma necessidade, uma organização, né? E o professor é o mesmo, né? exato. Então, Então, por exemplo, os da licenciatura têm até alguma prática, mas são práticas que o aluno geralmente faz fora do horário de aula, né? Então, você tem algumas abordagens teóricas, né? E a partir da aplicação dessas abordagens teóricas, eles vão ter práticas que geralmente eu trabalho essas práticas para que os alunos façam fora de horário de aula, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Tudo é esperar a cena dos próximos capítulos. Não tem muito o que fazer. E ver os números também, né? Tá, por enquanto, os números estão desacelerando, né? Tanto o número de contágio quanto o número de óbitos estão desacelerando devido ao ritmo da vacinação. Mas também, por outro lado, o número de contágio com a variante Delta está aumentando, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar na hora de dizer para onde vai, né? é isso aí, Rian. Milton, depois eu precisava falar com você um pouquinho, tá?